Romanos capítulo 8, versículo 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos os que são guiados e liderados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quando a pessoa se converte a Cristo, quando ela entrega a sua vida a Jesus, ela não vive mais para ela, ela vive para Deus. Ela não vive mais segundo as suas vontades, mas segundo a vontade de Deus. E a pessoa que é filha de Deus, ela deixa que o Espírito Santo a oriente sobre as suas decisões, sobre as suas escolhas, o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer, o que ela deve comprar, o que ela não deve comprar. Se o povo de Deus, se os filhos de Deus fossem mais sensíveis à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, muitos aborrecimentos teriam sido evitados. Mas muitas das vezes, nós não estamos ouvindo a Deus como deveríamos através da pessoa do Espírito Santo. É Ele que guia o crente, é Ele que guia o cristão. Mas para isso é necessária intimidade, é necessário estar envolvido com Ele, estar sensível à voz dEle. E diz aqui no versículo 16, Romanos 8,16 agora, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A pessoa sabe quando ela se torna filha de Deus. Ela tem uma transformação de vida, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas já lhe passaram e tudo se fez novo. E o Espírito Santo vem e testifica, confirma no seu coração que ela é filha, que ele é filho de Deus. E uma coisa interessante, o Espírito Santo também, ele confirma aquilo que é dele e aquilo que não é dele. Preste bem atenção nisso, o Espírito Santo testifica. Quando você ouvir algo de alguém e o seu coração fechar, pode ter certeza que aquilo não vem de Deus, ou se você vai fazer alguma coisa, você tomou uma decisão, você vai realizar algo e você não sente liberdade no Espírito, seu coração fecha. Isso já é um alerta do Espírito Santo, isso já é um sinal dele para você não fazer. Até mesmo se você for fazer algo, de repente sair de algum lugar, de uma empresa, sair de um ministério, sair de onde quer que seja, se você for tomar uma decisão, sair de casa, seja o que for, você precisa estar ligado no Espírito para ver se é de Deus ou não. Porque você não pode forçar a barra. Deus sabe o que é melhor para nós e Deus sabe o que vai acontecer lá no futuro. Se você tomar uma decisão sem a direção de Deus, você vai ter vários problemas. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 55, versículo 12, assim: em paz saireis e... Deixa eu ler aqui que é melhor. Com alegria saireis e em paz sereis guiados. Deixa eu ler aqui para não ficar na minha palavra. 55, 12, Isaías: porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Então, você precisa estar sensível à voz de Deus, porque se for para você sair de um lugar, você precisa sair com alegria. Não revoltado, não chateado, não irado, não. Quando é de Deus, você sai com alegria. E não só isso, em paz você será guiado. Você sente alegria e você sente paz. O Espírito Santo testifica. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se porventura você sai por causa de uma pressão, por causa de uma necessidade, por causa de uma crise, você pode ter problemas seríssimos, como aconteceu com Elimeleque. Você conhece muito bem, lá no livro de Ruth, diz a palavra de Deus que a fome veio sobre Belém de Judá, e por causa dessa crise, dessa dificuldade, Elimeleque pegou toda a sua família e disse: vamos para Moabe, vamos ficar um tempo lá, depois quando melhorar aqui a situação a gente volta. Só que ele foi e não voltou. Seus filhos também não voltaram, só voltou a Noemi. Por quê? Porque ele tomou uma decisão sem a decisão de Deus. Ele fez uma escolha que Deus não escolheu para ele.
Você precisa estar atento ao Espírito Santo. Você tem que sair com alegria e em paz. Coloque isso no seu coração. E o Espírito Santo vai confirmar. Você vai sentir alegria, você vai sentir paz, se é de Deus ou não. Se você não sentiu paz, às vezes, num relacionamento, você não está sentindo paz, constantemente é problema. Eu estou falando em relação ao namoro, tá, pessoal, agora. Constantemente é crise, é discussão. Imagine quando casar, isso já é um sinal de Deus, isso já é um alerta de Deus. Não somente isso, como também outras amizades. Você precisa estar ligado com Deus, precisa estar atento. As coisas quando são de Deus, você sente paz, você sente alegria. Outro exemplo que eu quero te dar, em João capítulo 16, como que o Espírito Santo guia a gente. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É o Espírito Santo que está liderando a sua igreja. Porque Jesus, ele disse, eu vou ao Pai, mas vou enviar um outro Consolador. Ele diz isso da pessoa do Espírito Santo. Então quem está liderando a igreja, quem está movendo a igreja é o Espírito Santo, que é a pessoa mais desprezada na igreja. Infelizmente, pessoal. O Espírito Santo é muito desprezado, as pessoas não entendem da importância do Espírito Santo na vida dela. É ele que inspira, ele que capacita, ele é o próprio Deus. Já ouvi alguém dizer que o Espírito Santo não é para ser adorado, nem o próprio Senhor Jesus, eu já ouvi isso. Toma cuidado com isso. Irmão, só Deus pode ser adorado, o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus. Vocês estão entendendo? Então isso é muito profundo. Olha o que diz aqui no capítulo 16, versículo 13. Jesus disse assim, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o que diz a palavra, que quando vier o Espírito Santo, até então como Jesus estava aqui no mundo, né, na forma humana, o Espírito Santo não estava. O Espírito Santo só veio depois que Jesus morreu pelo nosso pecado e ressuscitou. Você vai lembrar muito bem, quando Jesus ressuscitou, ele disse para os discípulos, recebeu o Espírito Santo. E depois ele fala assim, não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Também se referindo à pessoa do Espírito Santo. Duas coisas distintas aqui. Uma coisa é a pessoa ter o Espírito Santo, glória a Deus, quando aceita Cristo. Quando ela aceita Jesus, ela nasce de novo e ela recebe o Espírito Santo e tem os frutos do Espírito Santo operando nela. E outra coisa é a pessoa ser revestida de poder pelo Espírito Santo, que é para ser testemunha através de sinais, prodígios e milagres. Aí já é um outro estudo, mas só para você entender e ter esse discernimento. O Espírito Santo, irmãos, ele nos guia em toda a verdade. O que nós vimos lá em Romanos 8,16? Que todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Ele confirma. Então você precisa estar ligado. Quando Deus vai te dirigir, ele vai te dirigir de acordo com a palavra. Porque ele nos guia em toda a verdade. A verdade aqui é a palavra. Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. E João 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Espírito Santo não vai guiar de uma outra forma, a não ser de acordo com a sua palavra. Às vezes você ouve uma pregação, e como que você vai julgar essa pregação, essa profecia, se ela está de acordo com a palavra? Nada do que Deus vai falar, né, vai contra a sua palavra, de jeito nenhum. Pelo contrário, tudo que Deus falar pelo Espírito Santo é de acordo com a palavra. Outra coisa, versículo 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo, ele glorifica Cristo, ele glorifica Jesus e não a pessoa em si, não o ministério em si, ele glorifica Cristo. Então, olha que coisa interessante. Quando você vê pessoas se exaltando, pessoas se achando, por causa do dom que Deus deu a ela, capacidade, etc., pode ter certeza que o Espírito Santo não está falando ali. O Espírito Santo, ele exalta Cristo, ele glorifica Cristo. Não tem como a pessoa ter o Espírito Santo
exaltar a si mesmo. Se porventura ela estiver fazendo isso, isso é soberba e arrogância e não é o Espírito Santo que está falando por ela. E aí ela precisa discernir. Isso pode ser um falso cristão, um falso profeta, um falso pastor, um falso obreiro. A pessoa tem que discernir. E tem muita gente que está caindo nessa. Nós estamos vendo pastores, né, principalmente pastores, pessoas que têm ministério, sendo tratados como celebridades. Celebridade de Hollywood, aquele glamour, né? Porque tem até o dom, tem até a capacidade de Deus, porém a glória está sendo para ele. E a Bíblia diz, o Senhor Deus Todo-Poderoso diz, a minha glória a ninguém darei, a nenhum homem nenhum, né? As imagens de escultura. Então isso é muito profundo. O Espírito Santo vai glorificar a Jesus, não vai exaltar homem nenhum. Quando as pessoas começam a exaltar o homem, opa, um pezinho para trás, recue e vigie. Agora, se a pessoa falar de acordo com a palavra, tudo bem. Você se lembra do que Jesus disse em Mateus 23? É muito forte ali quando Jesus fala a respeito dos pregadores fariseus, dos saduceus, dos religiosos. E Jesus fala assim, olha, ouçam o que eles pregam. Pratique se estiver de acordo com a palavra, mas não façam o que eles fazem. Vocês estão entendendo, pessoal? Isso é muito profundo. Porque vai chegar um dia que Jesus vai dizer, eu não te conheço, mas Senhor, Jesus diz, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Senhor, mas eu curei, expulsei demônios, profetizei, fui usado por ti, ganhei muitas almas. Jesus vai dizer claramente, eu não te conheço. Por quê? Por que a pessoa realiza, né, milagres no nome de Jesus? Por que ela realiza outras coisas? Por causa dos dons do Espírito. Mas os dons do Espírito não salvam, mas é importante. Então o Espírito Santo glorifica a Cristo sempre. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Olha que interessante. Fica até o final que você vai entender aí o porquê desse fundamento, dessa introdução. Então na introdução ainda. Diz assim, João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quando Jesus fala mais, o Consolador Espírito Santo, que o meu Pai vai enviar em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. Irmãos, olha que coisa profunda. O Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. A igreja, quando eu falo igreja no geral, a igreja de Cristo, precisa se render ao Espírito Santo, porque é ele que ensina, ele que lidera a sua igreja, ele que lidera os filhos de Deus, é ele que confirma, ele que glorifica Jesus, ele nos guia em toda a verdade na palavra e também nos ensina. Se você precisar de um ensino, está faltando sabedoria, busque a Deus, o Espírito Santo vai te dirigir, ele vai te guiar. Se está faltando sabedoria, lembra de Salomão? Ele foi colocado como rei em lugar de Davi, porém ele falou, Senhor, eu não tenho discernimento para julgar esse povo, nem para entrar, nem para sair, o que eu vou fazer? Aí ele vai e pede sabedoria a Deus. E foi um pedido glorioso que Deus se alegrou com o pedido dele. Deus se alegrou porque ele pediu para julgar as causas do povo. Ele se importou com o povo, então colocou esse pedido na frente. Deus até se alegrou tanto que falou, não vou te dar sua sabedoria, eu vou te dar honra, eu vou te dar glória. Então a gente precisa pedir sabedoria a Deus. Peça, o Espírito Santo vai te dar. Talvez você que está para tomar uma decisão, você está debaixo de uma crise, né, muito complicada, você não sabe o que fazer, você se encontra sem saída, você se encontra ansioso, preocupado com alguma coisa. Busca a Deus, o Espírito Santo vai te ensinar o que fazer. Ele vai te mostrar o que é útil. Outra coisa, ele também te fará lembrar de todas as coisas. Tudo aquilo que ele tem dito a você, ele vai lembrar. Olha que coisa profunda. Vocês estão entendendo a importância de ter comunhão com o Espírito Santo, de buscar o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo? Isso é glorioso, isso é tremendo. Oh, glória a Deus. Mas, agora vamos para Atos 16. Olha que interessante. Atos capítulo 16,
o versículo é 6 em diante. Tem um entendimento que eu quero compartilhar com você aqui. Já li essas passagens bíblicas, já preguei algumas vezes, mas tem algumas coisas que eu quero compartilhar aqui. Atos 16, versículo 6 diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. O apóstolo Paulo e Silas queriam ministrar a palavra na Ásia, mas o Espírito Santo impediu. Não foi Satanás, foi o Espírito Santo. Nem todo impedimento é do diabo, irmãos. Olha que interessante. Você se lembra o começo da mensagem, o que está escrito em Romanos 8,14? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Espírito Santo testifica. E ele nos guia de acordo com a palavra. Ele nos faz lembrar de todas as coisas e nos ensina todas as coisas. Então aqui o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, eles tinham um desejo de ganhar almas lá na Ásia. Glória a Deus. Mas o propósito de Deus para eles não era na Ásia, naquele momento. Pelo contrário, nós vamos ver que não era lá. Então, tem impedimento que nem sempre é o diabo. Coloque isso no seu coração. Eu vou te dar um exemplo conhecidíssimo, a Torre de Babel. Quando aquele povo pararam num só lugar e começaram a construir, fazer aquele projeto, Deus ordenou que eles se espalhassem por toda a terra, mas eles quiseram ficar só no lugar. Então eles saíram do propósito de Deus. O que Deus fez? Confundiu a língua deles. Então Deus impediu aquela obra, frustrou aquela obra, porque não era plano de Deus. Quando não for plano de Deus para a sua vida, Deus vai te frustrar. Por quê? Porque se continuar essa obra, esse projeto, que não é projeto de Deus, a consequência será catastrófica, será terrível. Então Deus sabe o que faz. E louvado seja Deus, se Deus frustrar os nossos planos, porque às vezes queremos fazer certas coisas, que é até lícita, até em relação às coisas de Deus. Porém, tem coisas que não é para aquele momento, não é para aquela hora. Então Deus vai frustrar. E glória a Deus por isso, para que a gente volte a estar no centro da vontade dele. O apóstolo Paulo e Silas, eles foram sensíveis à voz de Deus aqui. Eles foram impedidos. Opa, coração fechou, não teve alegria. Se lembra? Isaías 55, 12. Com alegria saireis, em paz sereis guiados. Então, olha que coisa, eles não sentiram alegria e não sentiram paz. Então, imagina a cena. O Paulo falando para Silas, vamos lá para a Ásia, vamos ministrar lá, vamos pregar lá, vamos abrir uma igreja lá. O Espírito Santo não permitiu. Eles foram sensíveis ao Espírito Santo. Só que depois eles foram pregar lá. E glória a Deus por isso. Mas não era aquele momento. Não é o momento para certas coisas, hein? Espera em Deus. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Aí ele fala, então vamos para Mísia. Para Bitínia, perdão. Mas o Espírito Santo não permitiu, mais uma vez. Porque o Espírito Santo não queria que eles fossem nem para a Ásia, nem para a Bitínia. Ele barrou. Tem coisas que o Espírito Santo vai barrar. E às vezes ficamos tristes, às vezes não entendemos, chorando, aí ficamos chorando. Ei, desperta, tem coisa que Deus não vai permitir não. Por mais que seja uma coisa boa. Você tem que esperar o tempo dele, o mover dele. Tem decisão que você está tomando, não é a decisão que ele escolheu. Tem escolha que você está fazendo que não é a escolha que ele fez. Porque ele sabe o melhor para mim, o melhor para você. A gente só tem que esperar no Senhor. Então eles foram sensíveis à voz de Deus e falaram, opa, eu não estou sentindo alegria. Eu fico imaginando Paulo falando para si, não estou sentindo alegria, não estou sentindo paz, o Espírito Santo não está confirmando. Olha, ele não está nos guiando nesse propósito. É a gente que quer, não é ele que quer. Discernimento. Aí o versículo 8 diz assim, e tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se assentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos.
E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Olha aí. Onde que o Espírito Santo queria guiá-los, liderá-los? Para a Macedônia. Deus até mostrou para eles uma visão. Paulo teve uma visão onde se apresentava um varão que dizia, vai para a Macedônia. E nessa visão interessante, Deus mostrou um varão, um homem, falando com ele, vem, ajuda a gente. Aí ele concluiu, depois dessa visão, que era Deus que o estava liderando para anunciar o evangelho lá. Isso é muito forte, irmãos. Olha que coisa. Se a gente tiver ligado no Espírito, e se a gente for sensível ao Espírito Santo, na direção que ele nos der, na escolha, na decisão que ele quer que a gente decida ou escolha, irmão, nós vamos prosperar, nós vamos crescer, nós vamos ser abençoados, vidas serão abençoadas, nós seremos usados por Deus para coisas gloriosas, tremendas. Vocês estão entendendo? Vamos ver, olha o que aconteceu. Eles foram parar na Macedônia. Aí você vai lembrar de alguns fatos. Diz assim no versículo 11, e navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos. Você lembra que o apóstolo Paulo escreveu à igreja aos Filipenses? Você vai lembrar muito bem disso. Porque ele foi parar lá, o Espírito Santo guiou para lá. Hoje nós temos o conhecimento da carta aos Filipenses por causa dessa ida dele lá, onde fundou uma igreja lá. Coisa tremenda, olha que coisa gloriosa. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nesta cidade, alguns dias eles ficaram nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, olha que tremendo, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Olha aí. Eles prosperaram, tiveram sucesso ministerialmente falando, e Deus foi glorificado. Quando eles obedeceram a Deus, foram sensíveis à voz de Deus, chegaram em Filipos, começa a pregar ali para umas mulheres, e diz a palavra que uma certa mulher, que era muito rica, essa Lídia, muito rica, ouvia a palavra, Deus abriu o entendimento dela para que ela entendesse a palavra. Temos que fazer essa oração, porque tem gente, irmãos, que ouve a palavra e não entende. Temos que orar a Deus. Deus, abra o entendimento dessa pessoa para que ela conheça a palavra, para que ela entenda a palavra. Porque quando ela entender, irmãos, será desnecessário dar conselho para aquela pessoa naquela situação. Quando ela entende. E o inimigo não vai mais roubar a palavra, como diz Mateus 3,19. Se a pessoa ouve a palavra, não entende, o inimigo vem e rouba. Ela ouviu a palavra, Deus abriu o coração dela e foi batizada ela e a sua casa, irmãos. Olha aí, tudo porque o apóstolo Paulo e Silas foram sensíveis à voz de Deus e ganharam uma família para Jesus. Mas não só isso. Eu vou ler aqui o versículo 16 agora. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Olha aí. Você está vendo como eles estão prosperando?
na obra de Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus, na escolha de Deus, na decisão de Deus para eles. Ganharam uma família para Cristo. Ganharam, inclusive, né, a Lídia, voltando aqui, é bom enfatizar isso, ela era rica. Olha que coisa, Deus quer salvar os ricos também. Deus libertou uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Quantos jovens não estão perturbados nos dias de hoje? A gente sabe disso. Mas Jesus tem o poder de libertar. Ele libertou aquela jovem. Olha o progresso que eles estavam tendo. Tudo porque eles foram sensíveis ao Espírito Santo. O Espírito Santo estava guiando ele, dirigindo eles, confirmou, guiou em toda a verdade. Eles sentiram paz, sentiram alegria. E é isso que acontece quando a gente está na direção do Espírito Santo. E aí, eu vou finalizar essa parte. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Aí você vai lembrar da passagem, não vou ler toda aqui, porque ela é muito extensa. E eles vão presos por fazer essa obra, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E lá na prisão, perto da meia-noite, Paulo e Silas começam a louvar, a cantar a Deus. Deus envia um terremoto e as portas dos presos se abrem. Quantas almas ele não ganhou ali na cadeia? Você sabia que ele ganhou também Onésimo? Se você ler o livro de Filemão, você vai ver isso. Ele ganhou Onésimo na cadeia, gerou nas cadeias. E aqui, as portas da cela se abriram. E quando o carcereiro quis se matar, ele disse, não faça tal coisa, nós estamos aqui. O carcereiro disse, o que eu devo fazer para ser salvo? Eles disseram, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E diz a palavra, diz assim, e lhe pregaram a palavra do Senhor, versículo 32, e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Isso é muito forte. Além dele ganhar a rica, né, a Lídia, a sua casa, de ter libertado uma jovem, agora ele ganha aqueles que estão na cadeia, as portas dele se abriram. Eita, é muito forte isso. Ele ganha alguns presos na cadeia. Ô irmão, Jesus quer ganhar aqueles presos que estão na cadeia. Que Deus levante obreiros para a tua seara, porque é realmente grande. Eu sei que Deus tem pessoas assim que tem esse ministério. Irmão, temos que orar. Grande é a seara e poucos são ceifeiros. Para que essas pessoas que estão na cadeia venham se converter. Deus tem o poder de alcançar esses corações. Deus tem o poder de libertar aquela pessoa que tem espírito de adivinhação, que mexe com essas coisas, irmãos. Deus tem o poder de libertá-las. Vocês estão entendendo? Isso é muito profundo. E nós estamos vendo que Deus também quer alcançar os ricos. A gente precisa ser sensível à voz de Deus. Temos que clamar a Deus para que Deus levante, para que Deus envie essas pessoas para os hospitais, para tantos outros lugares. E aqui nós estamos vendo também que o carcereiro, que era insensível, que era duro, que era seco, ele foi salvo, e toda a família. Tudo por quê? Eles queriam ir para a Ásia, para a Bitínia, mas o Espírito Santo proibiu, não permitiu, porque não era o momento. O momento era Macedônia. O momento era lá. E eles entenderam, irmãos. Se você entender o que o Espírito Santo está falando aí ao seu coração, e você praticar isso, você vai ter progresso ministerial, você vai ter prosperidade, você vai ver o resultado que vai acontecer no final, se você for sensível ao Espírito Santo. Tudo porque Romanos 8,14, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Espírito Santo os guiava, Paulo e Silas, porque eles eram filhos de Deus. E eles se deixavam se conduzir pelo Espírito Santo. Eles não faziam a sua vontade. Eles tinham vontade. Vamos para a Ásia, vamos para a Bitínia. Nós temos vontade. E ó, coisa lista. Mas tem situações que o Espírito Santo não vai permitir para aquele momento, para aquela hora. Às vezes ele vai frustrar até alguns planos nossos que estamos construindo. Às vezes estamos construindo uma torre de Babel. Mas já não é a vontade de Deus. Porque o projeto do homem é Babel, o projeto de Deus é que se espalhe, para que vidas sejam alcançadas em nome de Jesus.
Olha, que Deus fale mais ao seu coração. Eu finalizo e resumo aqui. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade, nos faz lembrar de todas as coisas, nos ensina todas as coisas. Ele guia os filhos de Deus. E quando isso acontecer, é com alegria e com paz, sempre. Aí você vai ver o resultado. Se você for sensível à voz de Deus, você vai prosperar, você vai crescer, você vai ganhar muitas almas para a honra e glória do Senhor. Esta é a palavra. Ô glória! Agora eu quero orar em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, se você puder fechar os teus olhos. O Espírito Santo vai te tocar aí. Você que está precisando de uma bênção, está precisando de um milagre. Você ouviu a palavra. E Deus tem poder para realizar milagres. Então fecha os teus olhos. Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor neste momento que a tua unção desça sobre todos. Eu quero pedir a unção de cura, Deus. Que essa unção venha despedaçar o jugo da enfermidade, da opressão. Essa pessoa que está passando mal, essa pessoa que está desestabilizada emocionalmente, essa pessoa que está sentindo um peso no corpo, essa pessoa que está com dor, essa pessoa que está sentindo náuseas, enjoos, sintoma do desmaio, sintoma do infarto, esse formigamento, essa pessoa que está enfrentando um momento, uma crise de ansiedade, que o teu fogo desça sobre esta pessoa, Deus, sobre a casa dela, sobre a família dela, essa pessoa que não está vendo solução, saída, está desesperada, desça com essa unção, Deus, que essa pessoa seja alcançada em nome de Jesus. E eu vou usar o nome que está acima de todo nome, para repreender e paralisar todo este mal. Eu vou usar o nome onde todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E em nome de Jesus, eu te ordeno espírito de enfermidade, espírito de dor, espírito de opressão, espírito de amarração, de sofrimento, espírito maligno que está por detrás dessa crise conjugal, sentimental, financeiro, que está por detrás desse trabalho feito, eu amaldiçoo em nome de Jesus. Eu digo que essa ferramenta sua não prospera, síndrome do pânico vai embora, espírito do medo vai embora, espírito de infecção, de inflamação vai embora, em o nome de Jesus. Ferida que não fecha, vai embora. Vai embora insônia, essa pessoa que vê voz, vê vulto, vai embora. Toda perturbação no lar, toda perturbação na casa, todo espírito de rebeldia, todo espírito contrário, todo espírito de murmuração fora desta casa, todo espírito das trevas, eu te amarro, eu paraliso a tua obra, a tua ferramenta não prospera, a macumba não prospera na vida desta pessoa. Eu ordeno que você pegue toda doença, toda enfermidade, todo peso, toda maldição e vá embora. Saia desta vida. Bata em retirada. Saia desta casa em o nome de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor confirme o milagre. Que o Senhor confirme a bênção. Tudo isto para a honra e glória do Senhor, do nosso Rei Jesus. Receba o milagre. Receba a bênção, receba a paz, receba a saúde, receba a bênção de Deus para a honra e glória do Senhor em o nome de Jesus. Ô glória! Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo.